Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, que diz assim: E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu acho que existem muitas mensagens, muitos temas que são importantes para a igreja. Mas quando se trata do tempo do fim, ou quando o fim mais se aproxima, essa mensagem de Jesus ela ganha um peso ainda maior. Jesus, em Mateus 24, ele vai fazer o que nós chamamos de sermão profético, quando ele vai dar sinais de sua vinda, quando ele vai demonstrar que a vinda dele agora não mais como o cordeiro para ser morto, mas como o leão que vai reinar sobre toda a humanidade. E aí os discípulos, quando ele introduz o assunto, os discípulos perguntam, no verso 3, ele diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aí, Jesus responde o texto que nós lemos no começo. Jesus disse que tenham cuidado para que ninguém os engane. É interessante nós pensarmos que, antes mesmo de Jesus apresentar um sinal de sua vinda, antes mesmo dele começar a falar a respeito de como seria esse tempo, de como as nações estariam, de como o mundo estaria, ele preocupa-se em dizer: tenham cuidado para que ninguém os engane. A mensagem mais importante do tempo do fim é: você não pode ser enganado. E nós vemos uma geração que é muito movida por sinais, uma geração que é muito movida por mover, e que na sua grande maioria tem respaldo bíblico, tem um respaldo, na verdade, nas escrituras, revelada pelo próprio Senhor. Me é estranho uma geração que se diz estar queimando cada vez mais pelo Senhor, não ser o seu respaldo nas escrituras, não conhecer o Cristo que é revelado pelas escrituras, o Espírito que é revelado pelas escrituras. Como que nossa geração diz ser uma geração que está perto do arrebatamento? Falamos tanto sobre a volta do Senhor, mas somos tão fracos em relação à verdade. Será que se Cristo voltasse agora, nós não seríamos pegos em engano? Será que nós não negligenciamos o cuidado com a palavra, com a doutrina, com a instrução do Senhor para nós? Perceba que em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, João diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Só há um jeito de nós não sermos enganados. Não pense que os falsos profetas são simplesmente aqueles que falam heresias gravíssimas, mas também são aqueles que plantam pequenas mentiras, que adulteram a verdade, que começam a tratar com o seu ego, com o seu orgulho, mensagens que acariciam o pecado ao invés de confrontá-lo. Mas a verdade do evangelho é: há perdão para o pecado, há sim uma transformação, há sim uma nova natureza, mas também requer de nós posicionamento, arrependimento, quebrantamento de coração. Não permita que os falsos profetas desqualifiquem os verdadeiros, mas prove os espíritos. Não é errado você julgar uma pregação, não é errado você estar à luz da Bíblia, conferindo se todas as coisas realmente são assim. Atos nos mostra que os bereanos analisavam as mensagens de Paulo para ver se era exatamente assim que as escrituras diziam, como Paulo afirmava. Será que nós somos assim? Ou será que nós estamos sujeitos a ser enganados pelos falsos profetas? Perceba que Jesus termina dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No mesmo verso 4 que Jesus diz: cuidado para que não sejam enganados, ele conclui no verso 5 dizendo: e eles enganarão a muitos. Quem serão aqueles que não são enganados? Aqueles que conhecem a verdade. Se tem um conselho que eu posso te dar é: se dedique em conhecer a verdade e você jamais será enganado. Que Deus te abençoe.